continuidade da 54, porque a 54 ele fala da videira, do Cristo. Agora ele vai falar as varas da videira, que é os discípulos, os seguidores, e o que nós falamos no começo, os avatares que vieram antes de Jesus. Buda é uma vara de Jesus. Confúcio, uma vara. Lao Tse é outra vara. Eu sei que algumas pessoas vão falar, Guto, você está menosprezando a nossa religião. Não, de forma nenhuma. Eu não estou dizendo que a religião não é verdadeira, não ensinou o correto. Não, longe de mim. Eu estou falando que existe uma árvore, um tronco. Dali saíram as verdades em diversos momentos da humanidade. E que essas varas se iludiram no mundo ou não puderam, devido ao poder da época, dizer toda a verdade. Então, lá na frente, veio Jesus. E então, o Cristo, você vai ver o estilo de vida dele é completamente diferente. Ele não veio, ele não teve um lar, uma casa, nem para encostar a cabeça, né, e dormir. Ele não teve família, ele não teve filho. A dedicação dele é totalmente diferenciada. Os demais, às vezes, já tinham casado, Buda mesmo, já tinha casado, já tinha um filho, teve que deixar a família para ir meditar. Na visão nossa cristã, o Cristo não aprovaria abandonar a nossa família para seguir uma evolução espiritual. Compreenderam? E cada um cometer algumas falhas, não que nós não deveríamos evoluir. O Buda evoluiu, trouxe as verdades. Mas o que ele teve que fazer? Corrigir uma rota que ele caminhou errado. Jesus não abandonou um lar. Jesus não abandonou a sua família. Jesus não teve que cuidar de patrimônio, não se preocupou com a cultura, não precisou criar igrejas, não criou elefantes brancos que teve que sustentar. Ele foi tranquilo na missão dele. Perfeito. Ele passou por aqui de uma maneira que ele não deixou quase nem rastro histórico para comprovar a existência dele. A gente não pode dizer que aquela casa em tal lugar é do Cristo, foi do Cristo. Ele não teve propriedade nenhuma neste planeta. A única coisa que nós podíamos ter guardado foi o santo soldado, a roupa que chegou ele e a roupa do corpo. Foi a única coisa que nós nos agarramos, porque o que nós somos materialistas, para transformar tudo que é espiritual em matéria, né? Acabamos nos agarrando na roupa, na vestimenta. Dizemos que é dele. Mas e se não for? Tudo bem. A mensagem do Cristo é espiritual. É para o espírito. Pouco importa a matéria. Pouco importa. Porque imagina assim, se a minha fé precisa de algo material, o que será de mim quando eu morrer? Porque eu serei espírito. Pare e pense. Se eu preciso carregar um determinado amuleto no meu corpo para me sentir protegido, quando eu morrer? Esse amuleto eu não vou levar. Se eu preciso comungar com a hóstia de Jesus, se eu morrer, como é comungar? Se eu preciso ir num determinado local, uma igreja, num templo, para lá encontrar com Deus, e não conseguir fazer esse caminho de encontrar com Deus no meu coração, quando eu morrer, não vou poder mais ir. A morte vai me tirar exatamente da matéria. Então, se alguma coisa da minha fé for materializada, ficará na terra. Eu vou ter um grande problema do outro lado. Eu vou ser o chamado alma penada, porque eu vou estar no local onde eu preciso daquela matéria. Como que eu vou afastar daquele lugar se eu acredito? E só aquilo que me contata com Deus. Eu falo para as pessoas que falam assim, mas eu acendo velho e falo, olha, não é ruim, não está errado, você revela, se isso te faz refletir a Deus, te proporciona isso a Deus.
Mas não se apegue, porque do outro lado não tem isqueiro, não tem fósforo, não tem seco e não tem vela. Não é verdade? E aí, como é que você vai entrar em contato com Deus? Pensa sempre assim, sua fé tem que ser espiritual. É como eu tenho que criar uma maneira de entrar em contato com Deus, eu e Deus, aonde quer que eu esteja, com corpo ou sem corpo físico. Mas eu preciso me contactar com Deus. É isso que é transformar a fé espiritualmente mesmo. É por isso que nós espíritas não tem essa cerimônia. Alguns falavam mesa branca. Não tem mesa, não tem toalha branca, não tem nada. Ah, mas você tem essas duas imagens. Essas duas imagens, por favor, não é para acender nada nela, nem para orar por ela. Essa imagem é só para lembrar Chico Xavier e Allan Kardec. Personagens. Homens. Não é nada. Tá certo? Não é nada. E que essas imagens mudam demais, né? Cada um vai pintando de um jeito. Olha a imagem que nós chegamos do Cristo até hoje. Não é a imagem dele, de tanto modificar. Né? Vamos falar a verdade aqui, já que nós estamos falando a verdade, vamos pensar assim, pega uma imagem de Jesus, pega. A pele do homem é perfeita nessa imagem. Um ser humano que andou no deserto, tomava sol o dia inteiro, sereno, não tinha um creme de aveia para passar na pele dele, descascava, torrava o homem, e sujeira, quase eles não tomavam banho naquela. Eles não tomavam banho todo dia, como nome chuveiro, não tinha chuveiro. Então era poeira do vento, do deserto, suor e sol. Maravilhosa que era a pele, né? E aí põe a pele daquele, né? O cabelo lindo, parece que saiu de salão de beleza, né? Aquele cabelo lindo, incrustado de terra, emaranhado daquele cabelo e aquele suor. Vai um dia na chapada de que a mulher que tem cabelo comprido, vai lá, vai, isso o cabelo fica bonito. A barba recém-feita. Naquela época não tinha gilete, gente. Não tinha nada para se fazer a barba dessa maneira. E ele está sempre com a barba. Então, a gente vai vendo que até as imagens vão modificando, que ela serve apenas para nos lembrar, mas não para adorar. É uma diferença, isso que eu quero dizer. Para que a gente não adore imagem, nada. Adoração é em espírito e verdade. E aí, então vamos agora para 55, as varas da videira. E está no Evangelho também de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus disse, eu sou a videira, vós as varas. Então, o Pai é o lavrador, ele é a videira e nós somos os galhos, as varas que saíram dessa videira. Jesus é o bem e o amor do princípio. Está lá no Evangelho de João, que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou-se entre nós. Está bem claro no Evangelho. É o único Evangelho e o mais profundo Evangelho é o de João, que fala sobre Jesus antes do nascimento físico dele na Terra. Antes dele encarnar, ter carne, o verbo se fez carne e habitou-se entre nós. Está bem clara a colocação de João. Então ele fala assim, eu sou a videira e vós a vara. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as nações, não o princípio do universo, o princípio dessa aglomeração terrena, do nosso planeta, de tudo que começou aqui para a nossa galáxia. Tá? Vamos entender isso. Ele não é o princípio do universo. Ele não é Deus. Deus, antes de Deus, não existe. Antes de Jesus existiu muita coisa. E depois dele ainda continuará a existir. É importante a gente entender isso. Não existe antes de Deus. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de suas divinas influenciações. Tudo que existe de generosidade, de bondade na humanidade, veio da influenciação de Jesus. Mesmo que Jesus não tenha vindo, que a árvore
dos que creem em Jesus Cristo é cristã, mesmo assim, o budismo, zoroastrismo, confucionismo, os maometanos, enfim, mesmo assim, as outras denominações religiosas foram influenciados pelo Cristo. Hoje a gente sabe que eles são missionários do Cristo. Foi mandado antecipadamente para preparar o advento de Jesus. Em outras comunidades, em outros países. E cada um tinha que nascer dentro daquele país, aprender a cultura para poder influenciar no conhecimento cristão. É óbvio que nosso planeta é muito diversificado de cultura, de língua, meu Deus. Então não vai, é quase impossível ter uma única religião em todo o planeta Terra. Isso é impossível. Mas é possível ter a base de uma religião em todas as religiões do planeta. E aí suas diferenças são humanas. Eu sou chinês e acredito que a igreja minha é daquele formatinho japonês, assim, chinesinho, né? Mas o outro é brasileiro ou romano, já acredita naquela igreja que tem um sino que toca. O outro, não sei o que, mas tudo bem. São construções humanas, são culturas humanas, mas do que se ensina a base ali vai ser a mesma coisa em todas as religiões. Então é isso que ele está dizendo. A divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Aqui é importante entender que se eu quebro o galho de uma planta, ele seca, né? E aí aqui ele está dizendo assim, vai para o fogo da purificação. Veja, é importante a gente tirar o contexto do inferno aqui, importante, porque senão acaba sendo uma punição. Então, o fogo da purificação, o calor, o que nos incomoda, nos perturba, nos enlouquece a nossa consciência. Quando eu cometo algo errado e percebo o meu erro, a minha consciência vem implacável me cobrando. Se eu não souber me perdoar e corrigir o erro, eu acabo me sucumbindo sob o peso da minha própria vida. Olha, Judas, ele se suicidou, não porque Jesus mandou punir Deus, ele não suportou a culpa, porque ele achou que o Cristo, entregando o Cristo aos romanos, aos soldados, ele ia usar aquele poder que ele presenciou, Jesus curando, Jesus acalmando os ventos, acalmando o mar. Ele falou, o Senhor é poderoso demais, vou entregar ele aos soldados romanos, na hora que começarem a coisa mesmo nele, ele vai revelar o poder dele e vai libertar todos nós. Né? Não vai querer isso acontecer. E quando ele viu Jesus se tornando um cordeiro, apanhando, humilhado, e nada acontecia, ele não suportou. Ele percebeu que ele não havia entendido a mensagem de Jesus. Não era uma mensagem material, física. Não era o reino de Deus na terra. Era o reino de Deus espiritual. Ele havia percebido que ele tinha cometido o erro que a gente comete até hoje nas religiões. Materializar a fé. Ele tinha materializado Jesus e tinha materializado o reino de Deus. Então ele pensava que o reino de Deus, que Jesus falava, seria na terra. E Jesus foi claro, meu reino não é deste mundo. Mas ele não entendeu. Nós também não entendemos muitas vezes. E cometemos muitos erros por materializar a fé. Certo? Então, ele diz assim, ó, esse galho vai caminhar para o fogo da purificação. Ou seja, se eu sair desse ramo da verdade, da justiça, do amor, eu vou ficar o quê? Vou enfraquecer. Vou ficar sucumbindo sobre o peso de tudo que eu fiz de errado, da
culpa de tudo que eu fiz de errado, das consequências que vão vir e vão judiar de mim. Eu vou ter criado inimigos, vou ter trapaceado, enganado, roubado, ludibriado, vivido de maneira totalmente sem pensar no futuro, doenças, tudo vai me acontecer. São as consequências das minhas escolhas, mas não existe punição. Existem consequências. E no meio disso, imagina, tudo que eu vou passar, que são as consequências das más escolhas que eu fiz, ainda sobre o peso de ser o único culpado de ter escolhido cada uma delas, isso é insuportável. Isso queima. Os Espíritos falam que isso é um fogo que queima. Esse é o fogo da purificação. Aí o que vai acontecer? Quando eu estiver naquele fogo, naquela dor de culpa, de remorso tremendo, eu vou então me ajoelhar e pedir a Deus que me dê uma nova chance, uma oportunidade, para que eu possa reparar o que eu acabei de entender o que eu fiz de errado. Foi ter me distanciado do Cristo. E que se Deus me der essa chance, eu volto a me ligar na videira novamente. Ora, Deus misericordioso e bondoso não vai me dar chance novamente? Jesus nos ensinou a perdoar 7 vezes 77. Imagine Deus perdoando nós. Infinito. Então, ele nos concede o fogo para que a gente purifique, enxergue os erros, as falhas, planeje, sonhe em reparar os erros, em fazer diferente, e o Cristo vai providenciar, nos ligar novamente na árvore. Como? Ele não vai pegar um galho que caiu no chão e enganar. Isso não vai fazer. O que acontece na natureza? O galho cai, decompõe, vira terra. As raízes vêm, pega aqueles ingredientes, ele vira adubo. Pega os ingredientes, transforma em seiva e nasce um novo galho. Entenderam? Por onde? Olha só, quantas vezes esse renascimento? Esse renascimento é a reencarnação. Renasce um galho novo, com todo o potencial diferente daquele que havia morrido, revoltado, que não queria nada. Quebrou, o vento veio, quebrou, jogou ele no chão, virou adubo. Se tudo der certo agora, ele renasce novamente, um galho frondoso, e agora, acompanhando a videira verdadeira, ele vai produzir novos frutos, ou seja, novas obras, né? Ele vai gerar frutos, obras. Então ele fala, vai para o fogo da purificação. Nós já entendemos. Eu vou cair do galho, vou passar pelo processo da natureza, vou deteriorar, virar adubo, volto e vou ter uma nova chance. Sem o Cristo, está dizendo, sem a essência da sua grandeza, todas as obras humanas são destinadas a perecer. Então, sem Jesus, esquece. Ele é o nosso caminho, a coluna, né? A estrada. A ciência será frágil e pobre, sem os valores da consciência. Está falando aqui bem claro. Se eu pegar a humanidade e desenvolver inteligência, sem consciência, nós nos destruímos em segundos. Vira uma guerra infernal, um querendo sobrepor o outro, e vai embora o planeta e todos nós. Então, tem que ter consciência. Consciência tem que ter Cristo. Certo? As escolas religiosas serão condenadas. Estarão condenadas. Tão logo se afaste da verdade do bem. Religião também. Se eu tirar o Cristo de todas as religiões, junto com Cristo, todas as verdades que o Cristo falou, de todas as religiões, não sobrevive. A religião fica totalmente material. E aí nós vamos nos matar por pedaços sagrados de terra, de pedra, de pedaço de metal, de roupa, de imagem, disso e daquilo. Vamos destruir. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre,
da existência pulsa seu coração amoroso, repleto de seiva do perdão e da bondade. Do perdão e da bondade. Aonde tiver um movimento de vida no planeta, o amor do Cristo estará ali envolvendo tudo aquilo para que progrida, para que cresça, para que se desenvolva. E sem perdão e bondade, isso seria impossível. Porque tudo que começa do simples vai errar. Quem pode fazer as coisas pela primeira vez certo? Sempre certo. Nós somos simples e ignorantes. Tudo que nós vamos aprendendo, muitas vezes, é sim através do estudo. E outras vezes é errando e fazendo de novo. Se não houver perdão infinito, se o Cristo não tiver com esse perdão ali dando para nós, nós não vamos crescer nunca. Todos nós vamos padecer. Não tem jeito. Então, eu vou errar. E outra coisa, eu não posso ter medo de errar. Porque se eu tiver medo de errar, eu prefiro nem fazer. E se eu não fizer, eu não aprendo. Então, tem que ser livre. Não pode haver castigo nem punição. Liberdade. Tem que ter consequências, lógico. Mas liberdade. Aí ele diz assim, perdão e bondade são duas coisas que o Cristo está sempre com seu coração amoroso, influenciando toda a vida planetária. É incrível. A gente vê isso até no reino animal, né? O leão que come, que ataca a gazela, pode pegar uma gazela filhote deixada pela mãe e criar. Que coisa mais absurda. E não come aquela gazela. Vai comer outras gazelas. Os animais também, às vezes, se auxiliam um ao outro, quebrando a cadeia alimentar. Fantástico. São as coisas que acontecem. Aparece até na televisão, porque são coisas assim que a gente fica, meu Deus, até os animais podem se amar. Imagina o ser humano. Né? Como nós não podemos nos amar, independente da raça, da cor. Não existe oriental, ocidental, não existe japonês, negro, branco, nada disso. Somos irmãos, somos todos filhos de Deus. Não deveria existir nem nação. Deveria existir, somos habitantes do planeta Terra. Porque essa diferença entre americano, israelense, brasileiro e tudo mais, gera guerras. Onde houver separação, haverá energia de guerra, de violência e de destruição, até que se una tudo. Porque a energia para manter desunido o que Deus criou unido é muito grande. Porque existe muito interesse para manter desunido o que era para ser unido. É uma coisa criada pelo ser humano. Olha, constantemente, os bons espíritos, os missionários, profetas, vêm falando sobre a irmandade, que todos nós somos irmãos na Terra, todos nós somos filhos de Deus na Terra. Então, por que existe essa separação? Porque o homem quer. Essa separação não deveria existir. Não deveria. Se eu mato um irmão americano, um israelense, estou matando um irmão. Eu um dia posso nascer. Além da reencarnação, ainda me fala isso, tá? Que eu não devo fazer inimigo em nenhum lugar desse planeta, porque eu não sei onde eu vou ter que nascer de novo. Os homens, está colocando aqui, são varas verdes da árvore gloriosa. Varas verdes, recém-nascidas. Todos. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo do sofrimento reparadores, a fim de serem somente tomadas por Jesus a conta de sua misericórdia para a renovação. Certinho, como a gente falou aqui, né? É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Mostrando aqui para nós que
nunca faltou, nunca faltará oportunidade. Jesus havia dito que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma escapará. Então, nenhum de nós ficará sem esse amoroso perdão, colhimento cristão. E independente do que falarem de hoje em diante, nessas internets que tentam falar cada coisa sobre o Cristo, a gente sempre tem que ter uma ideia que realmente Jesus não foi um espírito fácil de se entender para todo mundo, não. É natural que algumas pessoas acham ele diferente, estranho, julguem ele de maneira diferenciada, mas nós cristãos estamos nos preparando, estudando todo dia para compreender a grandeza de um homem que foi enviado a Deus para ser o nosso modelo na humanidade. Realmente não é alguém que tinha um padrão igual a todos nós. O padrão dele era elevado. Se ele é um padrão que todos temos que seguir, é porque não tínhamos esse padrão. Por isso é muito difícil de entendê-lo. Mas, se eu não puder entendê-lo, menosprezar, jogar pedra, criticar, não tem sentido isso. Tá certo? Não indo contra nenhuma religião que existe no mundo, neste planeta. Mas o Cristo realmente foi impoluto. Tá certo? Inigualável um ser humano na Terra. Em vida, em exemplo, em família, em tudo. Ele não falhou em absolutamente nada. E ele já era um arcanjo quando chegou no nosso planeta. Por isso ele tinha visto Deus face a face, quando a gente fala. Né? Ele veio para mostrar. Nenhum dos que vieram antes dele, em todas as épocas da humanidade, em todos os países que nós já citamos, tinham visto Deus. Tinham recebido a missão e se preparado para vir ensinar a humanidade. Jesus, como ninguém acertou, conseguiu completar plenamente a missão, ele, o mestre que ensinou todos, veio pessoalmente. Provavelmente, eu penso assim, todos os alunos vinham, depois que partiam daqui, diziam, mas é difícil, lá na Terra é difícil, lá tem violência, lá iam me matar se eu falasse isso, se eu falasse aquilo, lá é assim, a cultura não permite, Então, chegou no momento que o mestre falou assim, não adianta mandar todos esses alunos, eu vou pessoalmente, ou estarei entre vós pessoalmente, e deixarei uma missão, e deixarei os meus ensinamentos. Certo? Ele não se preocupou. Perguntaram uma vez, Jesus sabia ler? Sabia escrever? E aí a resposta? Sabia ler, sabia escrever. Mas ele não estudou. Um espírito extremamente evoluído. Sabia os mistérios da vida, né, os mistérios do mundo biológico. Por isso ele dominava as leis da natureza. Ele tinha um corpo humano, mas o espírito não era um arcanjo. Era um espírito de altíssima elevação. Né? Conversava com Deus, com os espíritos e tudo mais. E ele foi purificador no nascimento dele, no momento do nascimento, semanas antes do Cristo, de Maria conceber Jesus, havia trazido para a esfera, para a psicosfera do planeta, milhares de espíritos evoluidíssimos para assistir o nascimento do Messias, de um arcanjo encarnando no planeta. Para nós, para a história do planeta Terra, o único arcanjo iria reencarnar no planeta Terra. Milhares de espíritos elevados. Naquele momento, a psicosfera do planeta limpou inteirinho. Por isso que aquele espírito natalino, quando chega próximo do Natal, não sei se vocês percebem uma psicosfera mais leve no planeta. Não só porque o Natal reflete essa coisa de pensar no próximo, de dar presente, aquelas coisas que hoje já está tudo mudado, né? Já viram consumismo, mas que antes a gente via aquela coisa de reunir a família, de lembrar um pouquinho do nascimento de Jesus e tudo mais. Não é só por isso, mas é porque desde aquela data
o planeta marcou aquela purificação. Nunca houve um momento mais tão purificado, só para reencarnar Jesus, assistido pelo planeta superior. Em vários locais houve relato de terem visto os que tinham vidência, os médiuns ou os profetas, de terem visto os anjos. Naquela época, foi o primeiro momento na história que nós vimos espíritos de elevada envergadura, estando próximo da nossa terra. Anjos. Por isso que eles veem anjos, e não espíritos evoluídos. Você imagine um arcanjo. Não é um anjo. Anjo é embaixo de um arcanjo. Um arcanjo é mais evoluído que um anjo. Nós não temos noção do que é. O máximo que nós conhecemos é o espírito evoluído, homem. Nós não sabemos como que é o mundo. A gente sabe que existe um reino angelical, mas não sabemos nem como se dá. Como que é lá. Não temos capacidade para saber. Então nós temos homens muito bons, mas é homem. Muito bom, mas é homem. Anjo, arcano, não temos noção. O que é bondade e amor?